Boa tarde, eu sou o Fernando Scheller, repórter de economia do Estadão, e a gente está aqui com mais uma edição das lives com empresários sobre os impactos do coronavírus na economia. A gente está aqui com o Tiago Alonso Oliveira, que é CEO da JHSF, que é a empresa que é dona das marcas Fasano e Cidade Jardim, entre outras, para falar com a gente sobre os desafios desse momento. Vocês também veem aqui na tela a minha colega Mônica Escaramuz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Mônica, então vamos começar com a primeira pergunta do Tiago sobre esses tempos tão difíceis. Tiago, boa tarde. A gente gostaria de entender como que a JHSF está preparando o seu plano, né, de operação, uma vez que a companhia participa de setores que são afetados pelo coronavírus, como hotelaria, real estate e shoppings. Como que tem sido para vocês esse momento de crise? Mônica, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que a gente começou como empresa a se preparar para o coronavírus até um pouco antes do que a grande maioria das empresas aqui no Brasil. Nós tínhamos no início do mês de fevereiro um grupo de executivos que estavam em viagem de trabalho pela Itália e pela França, alguns visitando fornecedores de artigos de moda na Itália e outros se preparando para a Semana de Moda em Paris. E a gente começou a ter relatos vindos da parte deles que traziam para a gente uma situação que a gente ainda não estava vivenciando aqui no Brasil, de anormalidade no que diz respeito ao dia a dia das cidades onde eles estavam, que eram essencialmente Milão e também na cidade de Paris. E num primeiro momento aquilo trouxe para a gente uma preocupação clara com relação à saúde dessa parte do nosso time que estava lá, o que nos fez rápido já começar a pensar em termos de protocolos de segurança para essas pessoas no momento que voltassem para o Brasil. Não só a gente desenvolveu esses protocolos para eles, como a gente começou a aplicar de uma maneira muito rápida isso nos nossos shoppings, nos nossos restaurantes e também nos nossos hotéis. Então, o fato da gente ter tido um contato talvez prévio com relação àquilo que estava acontecendo permitiu a gente sair na frente e começar a organizar a empresa. Então, hoje a situação que a gente tem, ela é uma situação de absoluta normalidade nas operações no que diz respeito ao aeroporto executivo, que é o São Paulo Catarina. O que a gente tem de diferente lá é que os protocolos de higiene e de segurança e também de distanciamento, eles foram bastante intensificados aí à luz do que tem sido indicado por parte das autoridades de saúde. Na nossa atividade de incorporação imobiliária, o que a gente fez foi manter as obras, mas também com uma parte de triagem das pessoas que trabalham nessas obras com mais intensidade e também aplicando esses protocolos de distanciamento social, aumentando a higienização dos ambientes e fazendo com que os horários de refeição eles sejam mais espaçados para fazer com que as pessoas também tenham menos contato entre si. A única obra que a gente teve uma suspensão de atividade temporária são aquelas que a gente conduz dentro da Fazenda Boa Vista, que, por sinal, ela está com uma taxa de ocupação dos moradores como a gente nunca tinha visto. Então, a gente está vendo aqui uma utilização bastante elevada daquele espaço e daquele projeto que a JHSF desenvolveu. Na parte de... Deixa eu só falar um pouquinho de shopping e de hotelaria, que eu acho que é onde você ia entrar, inclusive. Desculpa Perfeito. se eu te interrompi. Na verdade, existe uma questão dos shoppings que não se sabe quando que vai abrir. Isso é uma coisa que preocupa vocês? Quer dizer, como que está a questão específica dos shoppings para vocês? Tá, então eu estou chegando lá, então eu já vou pular direto para o shopping, depois eu falo dos outros. Tá bom. Os shoppings, a gente está acompanhando aí os decretos que foram emitidos pelos vários governos dos quais a nossa operação ela está sujeita. A JHSF não opera só em São Paulo, mas principalmente em São Paulo. Então, todos os shoppings foram fechados à medida que houve uma determinação para que eles fossem fechados
e a partir do momento aonde puder também voltar à atividade, é a nossa intenção voltar com essas operações, não só dos shoppings, como também a dos restaurantes. Nesse momento, nem shopping, nem restaurante estão absolutamente fechados. A gente tem os shoppings funcionando para aquilo que são as atividades emergenciais, então a parte de farmácia, a parte de agência bancária, isso nós mantivemos, mas dado o fato de que a JHSF tem um braço digital para os shoppings, que é o CJ Fashion, a gente, na verdade, fortaleceu a nossa atividade através do canal digital e por ali tem conseguido servir tanto aos lojistas que continuam vendendo, quanto aos clientes que, dadas as suas demandas, a gente consegue atender por meio dessa ferramenta digital. Quando a gente leva a situação para os restaurantes, as cozinhas do restaurante não estão proibidas de funcionar, os salões sim. Então, nós tínhamos uma operação de delivery que estava restrita ao Gero Panini do Itaim, e o que a gente fez foi ampliar a cobertura desse serviço de delivery, portanto, mantendo algumas cozinhas abertas e, através dessas cozinhas, levando a alimentação por meio de delivery para os nossos clientes. Então, a cidade de São Paulo e a Fazenda Boa Vista estão servidas por esse mecanismo do delivery. Não dá para dizer que a compensação que o CJ Fashion nem que o delivery trouxeram para a receita dos negócios, ela compensa esse fechamento ou essa suspensão temporária das atividades que a gente teve que encarar aí por força dos decretos. Quais são os procedimentos da JHSF com o seu RH e com seus parceiros fornecedores? Vamos lá. Primeiro, eu vou falar com relação ao nosso RH. A JHSF é uma empresa que emprega 3 mil pessoas. Então, a nossa preocupação primeira, como eu descrevi agora há pouco, foi com aquelas pessoas nossas que estavam fora e o momento delas ingressarem aqui. Então, com relação ao nosso time de 3 mil pessoas, a gente tem uma parte deles que segue trabalhando normalmente em home office e aqueles que eram pessoas que trabalhavam em escritório, hoje a diretriz é fique em home office até que a gente tenha uma nova diretriz. Aqueles das operações do aeroporto e da incorporadora, eles seguem trabalhando com cuidados aí redobrados no sentido de saúde, e aqueles que são das operações que estão suspensas, com raras exceções, essas pessoas estão em casa dentro desse momento. Então, essa semana nós começamos um processo de vacinação do nosso time todo com relação à gripe. Então, a gente organizou esse processo, porque existe também uma recomendação de que haja antecipação da vacinação da gripe, para que quando a gente chegue na época do inverno, mais pessoas estejam imunizadas aí para as gripes mais comuns, portanto, também aliviando o sistema de saúde. Então, a gente fez esse movimento e, mais especificamente, com relação aos nossos parceiros, a empresa ela tem, por cultura, relacionamento de longo prazo. Então, nesse momento, a gente entende que tem alguns parceiros nossos que estão mais fragilizados, e aqui, principalmente, aqueles que são os varejistas, e para esses parceiros, a gente já encaminhou uma série de comunicações dizendo que está sensível ao que está acontecendo nesse momento e que, uma vez que a gente tenha a normalização das atividades, a gente senta e vai conversar sobre como tratar esse período de anomalia, se é que eu posso colocar dessa forma, que nós estamos atravessando aí nas últimas semanas. Portanto, acho que a empresa tem sido muito prudente com relação aos aspectos de saúde, quer dos seus colaboradores, quer dos seus clientes, quer dos seus parceiros, como também ela tem sido prudente no que diz respeito ao lado econômico, naquilo que fala do relacionamento dela e seus parceiros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que a empresa vê a questão da retomada das atividades?
tem muitos empresários, tem alguns empresários definindo temos que voltar o mais rápido possível. Qual que é a posição da JHSF nesse momento? É de voltar o mais rápido possível? É de voltar quando for necessário e quando for melhor do ponto de vista de saúde, para que não abra e depois tenha que voltar a fechar? Como que vocês estão acompanhando também o que está acontecendo no mundo para tentar definir o melhor momento de voltar? Vamos lá, eu acho que quem vai autorizar a volta não é a administração da empresa. Quem vai autorizar ou sinalizar essa volta são esses decretos, o que eu fiz referência mais cedo, porque toda a regulamentação está vindo através, ou a orientação, mais do que só uma regulamentação, ela está vindo por meio de normativos que a companhia segue. Se você perguntar para a gente o que vem à frente, certamente é saúde. Tá? Agora, a gente também tem um desejo de voltar à normalidade. Então, a gente quer fazer essa volta à normalidade quando isso acontecer de uma forma segura. Se isso acontecer daqui a 15 dias, é talvez melhor do que se acontecer daqui a 30 dias do ponto de vista econômico. Agora, a gente tem que ter um olhar muito atento sobre aquilo que está acontecendo nos indicadores de saúde. Olhando para a experiência do que está acontecendo fora do Brasil, e eu pessoalmente tenho dedicado alguma parte do meu dia para estudar o que está acontecendo fora do Brasil, a gente já vê as principais cidades chinesas voltando para a normalidade. Talvez a diferença do que eu estou chamando de normalidade nesse momento para uma normalidade anterior ao Covid é o fato de que as pessoas, na sua totalidade, estão circulando com máscaras. Não máscaras essas que os médicos usam, mas uma proteção, ainda que, vamos dizer, básica, e elas estão frequentando lojas, elas estão frequentando espaços públicos, voltando a uma normalidade. Entendi. Ou seja, se fala em retorno parcial, retorno total. Quer dizer, lá na China a gente viu um retorno, com exceção dos cinemas, um retorno praticamente total do funcionamento das lojas, né? Mais ou menos isso. Vai, Mônica, por favor. Não, sim, aliado, com a pergunta do Fernando, eu também queria entender um pouco como que funciona o mercado de luxo, né? Porque muitos chineses voltaram às compras, né? Marcas de luxo estão retomando as vendas. Como que isso se dá? Como que você vê isso no grupo? Vou tentar aqui casar as duas perguntas. Existe vamos dizer, uma retomada e chama aqui uma volta à normalidade que está acontecendo na Ásia e também nos países onde a parte mais aguda do processo ela já foi. Eu vou abrir aqui um parênteses para tentar fazer uma contextualização mais de caráter humano e pessoal do que necessariamente de negócio. Eu acho que boa parte dos sentimentos que todos nós estamos passando aí nos últimos dias é uma sensação de quase que de incapacidade de lidar com uma doença que é pouco conhecida para a medicina, para a qual a medicação correta ela ainda não está definida, para a qual ainda não existe uma vacina, mas a gente pode ter certeza que uma vez que o remédio seja conhecido e que a vacina esteja aí, a probabilidade de a gente voltar à absoluta normalidade, ela está dada. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Então, na medida que a doença também ela vai sendo mais conhecida, que testes que são feitos em diversos hospitais, em diversas universidades, elas têm apontado para tratamentos da doença, portanto, eu não estou falando da prevenção, eu estou falando do tratamento, através do remédio A, B, C ou D, isso daqui vai ser um fator importante para que as pessoas se sintam mais seguras, mais confortáveis e que voltem a uma atividade mais rotineira, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, aqui a gente tem que ficar atento a esse viés aqui, mais de natureza psicológica das pessoas
do que de qualquer outra razão. Do ponto de vista econômico, a gente precisa também ficar atento que ele precisa ter um equilíbrio com o lado da saúde, né? Então, a gente está dizendo aqui o seguinte: a saúde vem à frente, mas a gente não pode descuidar do econômico. Então, é a busca desse equilíbrio que é uma coisa que vai ser feita quase que de forma empírica e que em momentos a gente talvez ande mais devagar, em outros momentos talvez a gente ande um pouco mais rápido. Na hora que perceber que está devagar, acelera, na hora que perceber que está rápido, vai freando, e com isso a gente vai fazer certamente aí uma acomodação, preservando ao máximo possível a questão das vidas. Eu aqui não sou médico, então também tenho muita limitação daquilo que eu consigo colocar dos aspectos de saúde, mas ao mesmo tempo dos aspectos de geração de renda para as pessoas que precisam consumir, inclusive para comer, para estarem bem de saúde, para poderem fazer frente a uma eventual doença se elas estiverem em contato com o vírus da Covid. E o mercado de luxo, voltando à pergunta da Mônica, como que pode se comportar o mercado de luxo depois? As pessoas estão revendo prioridades. Você vê o mercado de luxo especificamente sendo prejudicado depois dessa pandemia? Quer dizer, talvez as pessoas vão consumir menos luxo, ou é muito cedo para dizer? Fernando, eu acho que o perfil de cliente que consome esse tipo de produto, ele é um perfil que, em quase todas as situações, ele sempre tem mais disponibilidade de renda do que as pessoas de classes não tão favorecidas. Então, se a gente tiver a retomada naquela linha do que eu estava construindo, e isso eu estou dividindo com vocês porque é a maneira com que eu acredito que vai acontecer, das pessoas primeiro se sentirem seguras, para depois retomarem a normalidade da sua vida, em acontecendo isso, a gente deveria ver uma volta à normalidade das nossas práticas, das nossas rotinas, dos nossos gostos. Eu sim consigo ver as pessoas voltando a frequentar os nossos restaurantes, eu sim consigo ver as pessoas voltando a frequentar os nossos shoppings. Vamos lembrar que os nossos 2 principais shoppings, que são responsáveis por 70% da nossa geração de receita, eles são shoppings abertos. Portanto, com uma troca de ar aí mais frequente do que os shoppings que são fechados. Então, a nossa expectativa é que no momento em que acontecer a liberalização para que as atividades voltem ao normal, nós temos uma expectativa de ver a nossa curva ela acontecer de uma maneira um pouco mais rápida do que a curva de empresas ou de negócios que trabalham para um público de renda mais baixa. Nós demos uma matéria no último domingo falando que alguns setores vão se recuperar mais rápidos que outros, assim, e que produtos bem de consumo serão, muitas empresas serão impactadas. Você vê uma demanda represada e as pessoas voltando a comprar artigos não essenciais, como roupas, vestuários, tem uma demanda maior para isso depois do confinamento? A resposta é sim, dada a observação do que a gente está vendo acontecer na Ásia. Por exemplo, o setor de serviços que você citou. Eu aqui em casa, esses dias, tive que cortar o cabelo do meu filho. Alguma coisa que é pouco imaginável a gente ter que fazer. Então, o setor de serviços, os serviços pessoais, eles tendem a voltar também a uma normalidade, assim que as pessoas possam ter mais contato social umas com as outras. O setor de turismo, ele talvez tenha uma retomada um pouco mais lenta, a depender do perfil de turismo, né? Eu profissionalmente faço muitas viagens a negócio ao longo do ano, isso há 20 anos, então faz parte da minha rotina esse tipo de situação. Então, tão logo eu possa voltar a viajar, eu tenho o desejo de voltar a viajar e voltar até aquela rotina que eu tinha até um mês atrás, praticamente. Então, eu acho que a gente está, talvez a gente que mora aqui numa região ou num centro urbano, como é São Paulo,
e São Paulo, que até agora tem sido a cidade mais impactada no Brasil com isso, eu acho que a gente está tentando, eu no meu caso aqui, eu estou tentando não generalizar as coisas por aquilo que eu estou vendo aqui em São Paulo. Então, vamos lá, agricultura, até onde a gente sabe, está funcionando normalmente. Setor industrial, a grande maioria das fábricas estão funcionando normalmente. Portanto, é mais o setor de serviço que foi impactado, e o setor de serviços ele tem um pedaço do serviço que, por exemplo, é o que a gente acabou de falar, que são esses serviços pessoais, como cabeleireiro, como manicure, esse tipo de coisa, que tem uma necessidade de contato físico, e esses, de fato, estão absolutamente parados nesse momento, mas a gente tem um outro pedaço dos serviços, que são os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade, que conseguem manter a sua atividade, eu vou colocar normal, entre aspas, porque as pessoas com essa mesma infraestrutura que nós estamos usando para fazer essa videoconferência, elas podem trabalhar de casa. Então, eu tenho, dentro da minha rotina aqui semanal, feito conversas com os nossos advogados, acompanhado aquilo que o nosso time financeiro, de contabilidade, tem feito diariamente dentro da empresa. Então, assim, não é que está tudo parado. A gente tem um pedaço da economia que está parado. Esse pedaço é principalmente aquele que é mais forte nos grandes centros urbanos e voltados para serviço. Portanto, a economia do país não está parada. E na hora que a gente... Você falou que, assim, que existem serviços que agora estão sendo feitos remotamente. Muito da demanda de vocês no Fasano, especialmente nos hotéis, está ligado a turismo de negócios. Muito se fala que talvez, porque se percebeu que você pode fazer isso remotamente, especialmente reuniões de negócios, que talvez vá se ter menos viagens de negócios mais adiante. E dois, existe o fator medo. Quer dizer, a questão do turismo, e especialmente dos hotéis, é uma questão que preocupa vocês? Vamos lá, Fernando, vamos começar pela questão do medo. Eu acho que o medo, ele remete àquela questão do remédio. Seja ele o remédio, seja ele a vacina. Então, enquanto a gente não tiver a definição de um ou do outro, esse é um elemento presente, e essa é a situação que a gente tem dada hoje. Por isso que os hotéis, quase que na sua totalidade no mundo, estão fechados. Tá? Agora, parte da questão do turismo que a gente tem nos nossos hotéis, ele é um turismo de negócio, mas a gente não pode esquecer que uma cidade como São Paulo, você tem o turismo cultural, você tem o turismo gastronômico, você tem o turismo de feiras, você tem uma série de formas de turismo que não necessariamente são tão discricionárias quanto a uma reunião que eu faria presencial, eu posso fazer essa reunião por videoconferência. A videoconferência existe há décadas. A gente está usando mais a videoconferência porque está todo mundo confinado em casa, e uma maneira talvez mais simpática da gente fazer essa conversa do que pelo telefone é eu poder estar olhando nos seus olhos aqui, olhando nos olhos da Mônica, e a gente manter aqui uma conversa usando um recurso tecnológico que já está disponível, inclusive, nos nossos telefones celulares há muito tempo. Quer dizer, desde que saiu o iPhone, tem a função de fazer videoconferência pelo telefone. Então, eu acho que sim, a gente vai ter mudanças de comportamento, mas eu não vejo guinadas nos comportamentos. Eu vejo que algumas tendências que já eram notadas, elas vão se tornar mais prominentes. E a vida vai voltar ao normal. Então, comércio eletrônico. O mundo já vinha caminhando para a adoção do comércio eletrônico. Empresas que não tinham ainda investido em ferramenta de comércio eletrônico tiveram que, da noite para o dia, fazer a sua movimentação para ter um e-commerce mínimo para, dessa maneira, seguir vendendo. Então, isso aqui não é uma questão nova, é só uma intensificação daquele movimento que nós tínhamos há pouco tempo atrás. Então, assim, é difícil a gente generalizar. Eu acho que cada setor, cada segmento de atuação,
ele vai tirar um aprendizado desse período que a gente está atravessando e vai se reinventar. A humanidade, normalmente, quando ela se reinventa para melhor. Então, eu acho que é o que a gente vai ver acontecer. Eu tenho certeza que vocês, no jornal, também estão se perguntando, quer dizer, o que é, dentro do meu papel aqui, o dia seguinte desse período, né? Então, a gente acha que o jornal, como papel, vai acabar, que o portal que o jornal tem, ele vai deixar de existir. Eu acho que são reflexões que todos nós que estamos à frente de negócios, a gente tem que fazer para posicionar corretamente as nossas unidades, os nossos líderes, para que a gente tenha uma sequência positiva quando a gente tiver uma normalidade. Quando entendo como que no seu setor, né, no setor que a JHSF atua, há como reinventar o shopping ou a hotelaria, por exemplo, diante do que passamos? Eu acho que os dois, a ótica de como a JHSF trabalha, os dois não, as quatro unidades de negócio que a gente trabalha, elas estão constantemente sendo reinventadas e em evolução. Assim, a empresa é uma empresa que, quando ela definiu o seu modelo de negócios, ela definiu que o foco das ações da empresa seriam os clientes de alta renda. Então, a empresa ela tem uma cultura da empresa se adaptar ao que aquele perfil de cliente precisa ou deseja. Então, como a gente tem essa questão do foco no cliente e a gente trabalha com visão de longo prazo, o que a empresa segue vendo como necessário é que as suas ações presentes e futuras elas sejam bastante calcadas nas questões culturais. Então, a questão do propósito de surpreender, de motivar, de transformar a qualidade de vida dos nossos clientes, dentro de um princípio, né, de qualidade e excelência. Isso aqui são coisas importantes que a empresa tem naquilo que ela leva para os seus clientes. E usando de inovação e criatividade, que é um outro valor que a empresa tem, para criar uma adaptação da empresa à tendência de mercado, ao comportamento. Com isso, a gente promove a modernização de serviços ou de produtos que são tradicionais, e dessa maneira a gente leva mais valor e entrega mais soluções para os nossos clientes. Então, a gente tem um braço da empresa que já vinha trabalhando desde o ano passado em digitalização de processos. Então, nós temos 20 projetos de digitalização, sendo que 3 deles já estão lançados. Os outros 17 ganham mais velocidade. Então, aonde é que muda essa relação que você falou do shopping center, essa relação dos hotéis? A gente é uma empresa que cada vez mais migra para um híbrido do físico com o digital. Então, a gente está vivenciando um período, por conta dessa situação de curto prazo, que ele é muito digital, e que está nos dando a oportunidade de fazer experimentações. As nossas experimentações, até agora, têm gerado um bom retorno para a gente, do ponto de vista de entender o que a gente estava na direção correta, no sentido de agregar valor aos nossos clientes, e aquilo que a gente precisa fazer a sintonia fina aí de rota. Legal. Tiago, queria te agradecer, a gente está no final do nosso tempo aqui, queria te agradecer pela disponibilidade em falar com a gente, em mostrar um pouco do seu setor aqui e como que está se enfrentando essa crise que é muito grave. Então, a gente volta na próxima live com empresários do Estadão aqui sobre coronavírus. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.